Bem-vindos a mais uma análise aprofundada aqui conosco. Hoje, o nosso foco é bem específico, sabe? Vamos mergulhar num detalhe do novo Regulamento de Segurança contra Incêndios de São Paulo, o Decreto 69.118, agora de 2024. Exato. A ideia é entender direitinho o que o regulamento quer dizer com subsolo. Parece básico, mas não é tão simples assim. Pois é. O artigo 3º, lá no inciso LI, dá a definição inicial. É o pavimento que fica abaixo do perfil do terreno. Ou seja, abaixo do nível da rua, do solo em volta. Isso. Só que aí, como em muita norma técnica, a gente encontra as exceções, os detalhes que fazem toda a diferença na aplicação prática. É aí que a gente precisa cavar um pouco mais fundo. O próprio artigo 3º já traz situações em que um pavimento, mesmo estando abaixo do nível do solo, não vai ser considerado subsolo para fins da regra. Uma delas é a ventilação natural. Isso. Se tiver ventilação natural para fora com uma área total maior que 0,006 metros quadrados, para cada metro cúbico de ar do lugar. É um número bem específico, né? É bastante específico, sim. E o que é fascinante aqui é justamente essa quantificação. Esse valor 6 milésimos de metro quadrado por metro cúbico, ele não é aleatório. Imagino que não. Qual é a ideia por trás? Vem de normas, de estudos que mostram que essa quantidade de ventilação já ajuda muito a dissipar a fumaça se tiver um incêndio. Reduz aquele risco clássico do subsolo que é a fumaça acumular e dificultar a saída das pessoas, o combate. Faz todo sentido. Segurança em primeiro lugar. E a outra condição? Aquela da laje de cobertura. Ah, sim. Se a laje de cobertura desse pavimento estiver mais de 1,20 m acima do nível do terreno, e isso em pelo menos uma das faces do prédio. Aí, ele também não é considerado subsolo, para efeito da norma? Exatamente. A lógica é parecida. Melhora a ventilação, facilita o acesso dos bombeiros, a saída, deixa o espaço mais parecido com um térreo, sabe? Menos confinado. Entendi. E é interessante que o texto diz que não importa se tem saída direto para a rua ou não para essa classificação inicial. Não importa, para essa definição básica de ser ou não subsolo. Mas, claro, a saída é crucial para outras exigências depois. Certo. Então definimos o que é ou não é subsolo. Mas aí tem outra questão, como isso afeta a medição da altura total do prédio? Porque a altura define muitas regras, né? Fundamental. E o artigo 16 entra justamente aí, com mais exclusões. Ele diz quais tipos de subsolo ou pavimentos inferiores não contam na hora de medir a altura da edificação. E quais são eles? Basicamente, aqueles usados só para estacionamento de veículos, vestiários, banheiros e áreas técnicas sem gente trabalhando lá o tempo todo. Tipo casa de máquinas, essas coisas. A ideia é não penalizar a altura do prédio por causa desses usos de baixo risco ou sem ocupação permanente. É isso? Exato. Se a gente pensar no quadro geral, faz sentido concentrar as exigências mais pesadas que vêm com a altura nas áreas onde as pessoas ficam, onde o risco é maior. Tá claro. E parece que tem mais uma exceção para altura. Algo sobre áreas pequenas com outros usos? Tem sim. O inciso 2 do artigo 16. Ele fala que no primeiro ou segundo subsolo, se você tiver outras ocupações, tipo um escritóriozinho, uma lojinha. Que não seja um estacionamento, vestiário, etc. Isso. Se a soma dessas áreas diferentes não passar de 50 metros quadrados, esses espaços também não entram na conta da altura total do prédio. Ah, interessante. Então, um pequeno comércio ali no primeiro subsolo não necessariamente eleva a classificação de altura do edifício inteiro. Não necessariamente, mas atenção, tem uma exceção para essa exceção. Sempre tem, né? Qual é? Boates. A divisão F11 para boates, essa regra dos 50 metros quadrados não vale. Aí conta para altura sim, pelo risco que é bem maior. Entendido. Boates são um caso à parte. Bom, então já vimos a definição, as exceções para ser subsolo, as exceções para contar na altura. Agora o ponto crucial parece ser o tipo de uso mesmo, né? É aí que a tabela 7 entra em jogo. O artigo 24 e uma nota geral dessa tabela são bem diretos. O que eles dizem? Que se o subsolo tiver ocupações diferentes de estacionamento e de alguns outros usos bem específicos que são permitidos, aí ele precisa cumprir exigências adicionais de segurança. E quais são esses usos que escapam das exigências adicionais da tabela 7?
Os que são considerados mais seguros, imagino. Isso, a norma lista: garagem de veículo, lugar para lavar carro, vestiário, mas só até 100 metros quadrados nesse caso. Banheiros e áreas técnicas, sem gente morando ou trabalhando lá direto, como sala de quadro elétrico, telefonia, servidor, gerador, essas coisas. Fora isso, Fora isso, acende o alerta. Se for uma loja, um depósito diferente, um restaurante, um auditório, qualquer coisa assim no subsolo, aí tem que olhar a tabela 7. e essa tabela 7 vai pedir o quê? Mais extintores, sprinklers. Depende do caso. Ela vai detalhar medidas adicionais conforme a área, o tipo exato de uso. Pode ser detecção e alarme de incêndio, pode ser chuveiro automático, os sprinklers, controle de fumaça, são proteções extras porque o risco é diferente. Entendi. A lógica é risco diferente, proteção diferente. Não dá para tratar um depósito de material inflamável no subsolo da mesma forma que uma garagem. Exatamente essa é a ideia. Bom, acho que conseguimos destrinchar bem, né? Então, resumindo, subsolo não é só estar abaixo da terra. Tem as condições de ventilação, altura da laje. Isso. E tem os usos que não contam para a altura do prédio, como garagem ou áreas técnicas, e até pequenas áreas de outros usos nos primeiros níveis. E o ponto-chave, o tipo de ocupação. Se não for um daqueles usos básicos permitidos, tipo garagem ou vestiário pequeno, tem que consultar a tabela 7 para ver as exigências extras de segurança. Perfeito. É um quebra-cabeça com várias peças. E isso tudo me leva a pensar numa coisa. O quê? Com tanta precisão nessas regras, falamos de fração de metro quadrado para ventilação, centímetros para altura de laje, áreas limite, listas de usos. Qual será o maior desafio na prática, no dia a dia? Boa pergunta. Será que é na hora de fazer o projeto, garantir que o arquiteto, o engenheiro, considerem cada detalhezinho desse? Ou será na hora da fiscalização, lá na obra ou no prédio pronto, verificar se o que está no papel foi mesmo executado e se continua valendo? Garantir que a segurança seja real e não só uma formalidade no papel. É um ponto para a gente refletir, né?